Temos Fernanda Manhota, analista de internacional, já na tela conosco. Boa tarde, Manhota. Trump disse que não quer ficar devendo favor para Xi Jinping em troca de ajuda com o Irã. Mas que favores são esses que a China poderia cobrar? Por que esta posição do presidente dos Estados Unidos? Oi, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira aqui no 360. Ó, Yuri, vou te responder já já para variar com uma tríade, mas eu vou dar um passinho atrás. A gente precisa entender o contexto, né, pós-viagem aí nesse encerramento em que essa fala se deu. E basicamente, duas circunstâncias desse encontro incomodaram o presidente Trump no que tange não só o papel dos Estados Unidos, mas a própria situação no Irã. Primeiro foi a afirmação do presidente Xi Jinping de que os Estados Unidos teriam enfrentado ou estariam enfrentando um período de declínio relativo. Isso calou bem fundo, né, no presidente Trump, a ponto de que ele saiu nas redes sociais tentando, de alguma maneira, justificar essa afirmação e atribuindo a essa fala não o governo dele, que segundo ele teria sido elogiado pelo presidente Xi, inclusive fez uma lista nas redes sociais do que ele considera, né, um bom legado que ele vai deixando, mas que o que Xi teria dito tinha a ver com o momento anterior, e ele atribui essa crítica e ao período dito de declínio ao seu antecessor Joe Biden. Então, essa ideia de Estados Unidos declinante é algo que não caiu bem para Donald Trump na fala de Xi Jinping. Então, a gente precisa levar em conta que pedir favores ou depender de alguém para resolver um problema como esse do Estreito de Hormuz não seria, né, condizente com a autoimagem que Trump quer produzir, quer promover. Ele, inclusive, teve uma relação bem cordial com o Xi durante essa visita, momentos de relativa descontração, até de uma certa aproximação pessoal. Ele nunca escondeu que tem essa admiração pela liderança de pulso firme do Xi, mas podem ver que nas próprias fotos ele sempre saiu sisudo, duro, né? Porque ele quer transmitir a ideia de que os Estados Unidos estão no comando, não estão se dobrando à China. E depois, uma segunda afirmação que também soou incômoda e que não coaduna, né, com esse momento que o Trump quer transmitir de força, tem a ver com a própria crítica aberta que Xi fez à guerra do Irã. Ele chegou a dizer que essa guerra nunca deveria ter acontecido. Então, considerando esses dois fatores, digamos que não havia espaço para o presidente Trump mostrar vulnerabilidade. E aí tem a ver com o controle da narrativa pública, com o controle da imagem que ele quer projetar e tudo isso. Agora, respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta sobre qual poderia ser a moeda de troca chinesa, eu disse que falaria de uma tríade porque, de fato, é o que interessa à China barganhar se fosse o caso de cobrar favor, né? Em primeiro lugar, Taiwan, quer dizer, a China eventualmente, se ajudasse os americanos no Irã, poderia em algum momento cobrar um engajamento reduzido, né, em termos de ajuda militar ou mesmo de engajamento no Indo-Pacífico por parte dos americanos. Esse poderia ser um dos elementos de toma lá da cá eventuais. O segundo elemento tem a ver com o campo da tecnologia, principalmente no caso dos chips, né? Os Estados Unidos têm imposto nos últimos anos, já inclusive desde o governo anterior, uma série de restrições com relação a semicondutores, tecnologias ligadas à inteligência artificial e todo tipo, né, de mecanismo mais avançado no que tange a internet das coisas e restrito, eles têm restringido muito, né, têm adotado uma postura mais restrita em relação a tudo que vem da China. Então isso poderia ser um segundo elemento de eventual barganha. E claro, por fim, não poderíamos deixar de fora a questão ligada ao comércio propriamente dito, né? Então, pensando em termos de tarifas, poderia ser algum tipo de mecanismo para buscar alívio de sanções ou coisas desse tipo. Então, me parece que o presidente Trump, para além das questões que eu disse de imagem pública e de controle da narrativa no contexto de críticas diretas aos Estados Unidos e ao seu governo, mirou na possibilidade de não deixar espaço aberto para ter que negociar nenhuma dessas três frentes. Não quer ter que se comprometer em relação a Taiwan, não quer ter que se comprometer em relação à tecnologia e não quer ter que se comprometer em relação a alívio no comércio. Diria que foi mais ou menos por aí que passou o racional dessa fala do Trump, viu, Yuri?